Boa noite, gente. Boa noite. Quem está feliz com Jesus, dê um glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia. É sempre bom nós estarmos juntos para cultuarmos e adorarmos o nosso Deus, porque, na verdade, esse é o propósito maior das nossas vidas. Nós fomos criados, salvos para a glória do Senhor. E como igreja de Jesus reunida para dar glórias ao Senhor, deve ser sempre também um propósito claro em nossos corações, porque a gente não pode se esquecer jamais. Isso tem que ser sempre lembrado e renovado no nosso coração, que há manifestações do Espírito Santo de Deus que só acontece quando o corpo de Cristo está reunido. Há ações, há liberações, há transformações da parte do Espírito Santo que só ocorre quando nós estamos nessa comunhão santa, nessa concordância de fé, e hoje nós estamos dentro dessa realidade. Nós estamos aqui em unidade de fé para que todos nós, de alguma maneira, saiamos daqui mais transformados pelo poder do Espírito Santo através da palavra dele. Amém? Então vamos para ela. Vai lá para Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E eu quero falar com vocês hoje sobre viver pela fé. E mostrar princípios, mostrar alguns pontos, algumas características, alguns fundamentos que estão totalmente relacionados com essa praticidade da nossa vida, porque viver pela fé fala justamente sobre isso, sobre a prática, sobre você viver aquilo que está estabelecido pelo Senhor. Então, eu quero mostrar logo de cara, dentro desse contexto de viver pela fé, o que não é viver pela fé. E Abacuque 2,4, ele deixa essa realidade muito clara para nós. Ali, evidentemente, na maioria das vezes, nós focamos muito a realidade que o profeta diz sobre o justo, que pela sua fé ele vai viver. Mas só que há, na primeira parte desse mesmo texto, uma revelação clara da parte de Deus sobre o que não é viver pela fé e que, na verdade, se torna a chave do próprio entendimento daquilo que o Espírito de Deus ele quer gerar através dessa palavra profética por Abacuque. A palavra do Senhor diz o que ali, gente? Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. A palavra-chave, incrível que possa parecer, desse texto é soberbo. Só quando você entende a realidade relacionada com a palavra soberbo, que você vai entender o que é um justo que pela sua fé ele viverá. Porque soberbo aí traz algumas conotações, algumas ideias, algumas realidades que têm que estar muito claras para nós, para que nós possamos entender um pouco mais sobre essa vivência diária, cotidiana, que é a nossa fé no que está escrito, que é a nossa fé do Deus que estabeleceu todas as coisas para que nós andássemos nela, ou nelas. Então a palavra do Senhor deixa claro para nós ali, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Ou seja, ele não consegue viver aquilo que a palavra de Deus diz. Por isso que a alma dele não é reta, uma vez que ela está contaminada com a soberba. Alma contaminada com soberba jamais poderá ou jamais vai ter condições de andar na retidão daquilo que Deus determina. E olha só, um soberbo, é justamente isso, eu quero pontuar essas três coisas para vocês. Em primeiro lugar, o soberbo, ou a pessoa orgulhosa, ou a pessoa altiva, é uma pessoa que jamais dependerá de Deus. É alguém que jamais vai colocar em Deus a sua suficiência e a sua dependência. Em segundo lugar, é alguém que jamais não se submeterá à vontade de Deus. A pessoa altiva, a pessoa soberba, a pessoa orgulhosa, ela não dependerá de Deus e ela também não vai se submeter àquilo que está escrito, àquilo que Deus determina. E em terceiro lugar, essa pessoa evidentemente soberba, orgulhosa, altiva, ela sempre vai andar em seus próprios valores,
que evidentemente são estabelecidos por esse mundo que está no maligno, e ela vai andar no seu próprio quê? Entendimento. Por ela não depender de Deus, por ela não se submeter aos valores do reino de Deus, a consequência é essa: ela vai andar, ou seja, ela vai caminhar, ela vai viver em seus próprios valores mundanos, distorcidos e malignos, como também no seu próprio entendimento. E como nós vamos ver daqui a pouco, a palavra do Senhor deixa claro para nós, estabelece algo muito claro para aquele que vive pela fé. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes em teu próprio entendimento. Evidentemente que há outras características claras sobre isso, mas esses 3 pontos são bases para que a gente já comece a entender o que não é viver pela fé. Alguém jamais conseguirá viver pela fé se não depender da graça, do poder e do amor de Deus. Ninguém jamais conseguirá viver os planos e os propósitos do Senhor para a sua vida se não se submeter a Ele, aquilo que Ele decreta, aquilo que Ele determina. E em terceiro lugar, por causa disso e como consequência disso, essa pessoa, ela sempre vai andar em seus próprios valores e em seus próprios entendimentos. Agora, eu quero mostrar para vocês qual é o significado de viver pela fé. Antes, o que não é viver pela fé, Abacuque 2,4 já deixa claro para nós. É alguém altivo, orgulhoso e que jamais dependerá de Deus, jamais se submeterá à vontade dele e vai andar de acordo com seus próprios valores e entendimento. Em outras palavras, ele vai viver com aquilo que dá na cabeça dele. Mas nós somos daqueles que vivemos de acordo com aquilo que está no coração de Deus. E a nossa caminhada é essa. Então, antes de eu mostrar para você o que é propriamente dito viver pela fé, deixa eu trazer alguns significados de viver, para que a gente, então, possa entender um pouco mais qual é o critério bíblico para aqueles que, de fato, vivem pela fé. Em primeiro lugar, viver, evidentemente, alguém que tem vida. É alguém que se move, porque só há movimento se houver, é claro, vida. É a dinâmica da vida ou da própria existência. Alguém que vive é alguém que está no dinamismo da própria vida e da sua própria existência. O conceito de viver é esse. É alguém que não é estagnado, é alguém que está sempre na dinâmica da vida ou da sua própria existência. E o conceito, a ideia, o significado de viver, literalmente é alguém que progride sempre. É alguém que sempre vai, por causa disso, adiante. Ainda, outro conceito de viver é avançar com objetivos para alcançar algo. Guardou isso aí no seu coração? Viver, o conceito de viver é esse aí, olha. É alguém que sempre avança com objetivos para alcançar algo. O contrário disso é falta de dinâmica, é falta de vida. Porque, naturalmente, a vida tem que proporcionar para cada um de nós, isso aí, olha, um anseio de alcançar algo em nossas vidas, ou a favor de nossas próprias vidas, ou através de nossas próprias vidas. E ainda, na verdade, o conceito de viver está totalmente, mas absolutamente relacionado com comportamentos, procedimentos e atitudes. Dito isso, a gente pode agora começar a mostrar o que é viver pela fé. O que a palavra de Deus, ela deixa claro para nós sobre essa vida de fé que tem todo aquele que depende de Deus, que se submete à vontade do Senhor e que passa a andar segundo os princípios e valores, não da sua cabeça e não desse mundo, mas os princípios e valores do reino de Deus. Então vamos lá. Em primeiro lugar, viver pela fé é andar. Lembram o conceito de viver lá?
é a pessoa que se move, é a pessoa que tem uma dinâmica constante da própria vida, da sua própria existência, trazendo esse conceito para a realidade bíblica. Viver pela fé é alguém que anda em plena certeza de fé. E plenitude fala de estágio completo. Ou seja, a cada dia da minha vida, a cada caminhada, a cada passo, a cada decisão que eu tomo, segundo os princípios e valores de Deus, na verdade, eu sempre chego no meu dia a dia a um estágio completo, se eu andar nessa certeza de fé no meu dia a dia. Portanto, viver pela fé é andar em plena certeza de fé. E 2 Coríntios 5:7 deixa isso muito claro para nós. O apóstolo Paulo fala: andamos por fé e não pelo que vemos. Isso é andar de acordo com os princípios e valores do reino de Deus. Isso é andar sobre o sobrenatural, ou sob o sobrenatural de Deus. É quando você não anda por aquilo que você sente, você não anda por aquilo que você vê, você não anda por aquilo que você toca, você simplesmente anda por aquilo que você crê. Por isso que essa primeira característica daquele que vive pela fé é andar em plena certeza de fé, independente do que você vê, independente do que você sente, independente de qualquer circunstância externa, eu sempre vou andar em plena certeza de fé. E sabe de uma coisa? Isso é uma decisão diária, minha e sua. Em segundo lugar, viver pela fé é se mover. Escutem isso e guardem em seus corações. Viver pela fé é se mover. Lembram o conceito de viver? Então, trazendo para as realidades bíblicas, é você se mover na dinâmica da palavra e do poder do Espírito Santo de Deus. Gente, eu dou muitas glórias a Deus, porque a vida de fé jamais será estagnada, ela é dinâmica. É um dia a dia você se movendo ou sendo movido pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Então vai lá para Mateus 22, 29. Vamos ler um texto juntos sobre essa realidade que Jesus deixou muito claro para um grupo religioso que, na verdade, era similar aos fariseus em alguns aspectos, mas diferentes em muitos outros. Então, além dos fariseus, havia os saduceus, que eram um grupo religioso na época de Jesus. E eles então vieram com algumas considerações para o Senhor e começaram a falar algumas coisas, perguntar algumas coisas, confrontar ao Senhor Jesus Cristo com uma distorção total daquilo que a palavra do Senhor determina e por aquilo que nós temos que viver sob a ação iluminadora e a ação capacitadora do Espírito Santo de Deus. E quando eles começaram a desenvolver distorções de princípios divinos, essa foi a resposta do Senhor Jesus para eles. Olha só o que diz a Bíblia: respondeu-lhes Jesus: errais. Ouviram isso? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Em outras palavras, o Senhor está deixando claro para nós aqui: eu e você só temos condições de nos movermos na dinâmica da palavra se primeiramente nós conhecermos a palavra. E se nós conhecermos as realidades do poder e da ação do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Portanto, todo dia é dia para conhecer mais da palavra. Todo dia é tempo para você ter mais intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Porque como eu vou mostrar mais adiante, não há como você viver pela fé se não for pelo poder do Espírito de Deus. É tempo de nós mergulharmos mais na palavra de Deus. É tempo de nós mergulharmos mais nos nossos relacionamentos com a pessoa do Espírito Santo. Nós não podemos incorrer nesse mesmo erro, não conhecendo as Escrituras, não examinando. O Senhor Jesus falou sobre isso: examinai
as Escrituras, pois elas testificam a meu respeito. Quanto mais você tem o propósito de ler a palavra, de meditar na palavra, mais o Espírito Santo do Senhor vai gerar no seu coração as revelações que Ele quer acrescentar para o seu dia a dia. Porque viver pela fé é viver todo dia, porque pelo que eu sei, eu e você vivemos todo dia. A gente não vive um dia e morre no outro, passa a viver no outro. A gente vive todo dia. Então, evidentemente que esse conceito de viver pela fé é você se mover na dinâmica do conhecimento da palavra de Deus, mas sempre submetido ao poder do Espírito Santo de Deus. E você vai viver todo dia o plano do Senhor para a sua vida. Esse é o sentido de viver pela fé. É o que o Senhor tem ministrado ao meu coração de uma maneira muito especial nesses últimos dias. E em terceiro lugar, viver pela fé é você prosseguir, progredindo e avançando. Escutem, não há como você dizer, eu estou vivendo pela fé, se você não tem progredido, se você não tem avançado no seu relacionamento com Deus, nas transformações que nós necessitamos da parte dele diariamente, na influência que você tem que ter com as pessoas que estão ao seu redor, porque esse mundo ainda necessita da igreja de Jesus, e eu e você somos a igreja de Jesus Cristo, e aonde há gente que prossiga progredindo e avançando, é alguém que vai influenciar as pessoas que estão ao seu redor, a começar pelos seus. Você quer influenciar os seus a ter experiências reais com o Senhor? Você quer trazer a glória de Deus sobre a sua própria casa? Então viva pela fé, ou seja, prossiga progredindo e avançando. E tenho dito, hein? Olha só o que está escrito lá em Filipenses, capítulo 3, vai lá. Filipenses, capítulo 3, nos mostra claramente isso. Sobre esse progredir constante, contínuo e crescente. Porque Paulo, ele dá um testemunho sobre as experiências pessoais dele e que foram registradas como carta a uma igreja específica, não para nós falarmos, ó Paulo, mas para nós falarmos, se Paulo viveu, eu também posso viver. Mas por quê? Porque o mesmo Espírito que habitava em Paulo, o mesmo poder que habitava em Paulo, o mesmo Deus que ele servia, é o nosso Deus. E pelo que me consta, na família de Deus, não tem filhos prediletos. Somos todos iguais, com funções, ministérios diferentes, mas todos nós somos iguais. Não podemos jamais incorrer nesse erro. Essa vida é só para alguns. Não, essa vida é para todos os filhos de Deus. É para todos que estão no reino de Deus. É para todos que estão plantados no reino, que foram inseridos na árvore da vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. A vara que está em mim, sempre, ou o ramo, ou o galho que está em mim, sempre dará o quê? Frutos. Vai progredir e avançar. Meu filho, você vai progredir e avançar. Mas por quê? Porque esse é o normal. Minha gente, viver pela fé é o normal. Você entende isso? Viver pela fé não é exceção da regra, é o normal na vida do Filho de Deus. Acho que eu estou ficando mais soltinho, não estou? Estou ficando... Olha só o que diz Filipenses. Se vocês me verem dando uns pulos aqui, não estranhem, hein? Porque, gente, eu já falei isso para vocês a primeira vez que eu estive aqui, né, pregando, né? Eu hoje sou mais apaixonado por Jesus e a palavra do que ontem. Eu não sei o que acontece, eu quero repetir isso, que depois de 22 anos de casado com a minha digníssima esposa, eu hoje também sou mais apaixonado. Hoje eu sou mais apaixonado por ela
do que quando nós começamos a namorar. Hoje o arrepio é maior, meu filho. Mas não foi a minha esposa que morreu na cruz do Calvário. Não foi a minha esposa que, mesmo sendo Deus, se encarnou e se entregou por mim. Não foi a minha esposa que me criou. Então, se eu sou apaixonado por ela, saibam, eu sou muito mais apaixonado pelo meu Criador e meu Senhor e meu Salvador. E é interessante que quanto mais apaixonado você fica por Ele, melhor você é. Como marido, como esposa, como filho, como empregado, como empregador, não importa. Nós nos tornamos pessoas melhores, não perfeitas. Porque, entenda, progredir, e o apóstolo Paulo vai falar isso muito claramente. Olha, pegue esse conceito aí no seu coração. A igreja não é constituída de gente perfeita. Diante dos olhos do Senhor, posicionalmente, nós somos perfeitos em Cristo. É fato, mas a vivência diária nos faz entender que por conta das nossas imperfeições e ainda deformações de caráter, nós precisamos a cada dia sermos transformados pela ação da palavra e pela ação do Espírito Santo. E só vive essa transformação quem prossegue progredindo e avançando. Percebe isso? Então, o fato claramente estabelecido na palavra do Senhor é esse. A igreja não é constituída de gente perfeita, mas de gente em transformação. Quem está em transformação aí? Eu estou, meu irmão. Já está lá em Filipenses 3, versículo 12? Então, vamos ler. Diz a palavra do Senhor. Diz Paulo, aqui na sua carta, ele diz: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. Prossigo para conquistar. Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, nem eu. Estou com ele nisso aqui, você? Nem eu. Mas uma coisa, aí é a nossa parte também, hein? Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu não vou ficar preso ao passado. Eu vou viver o meu dia a dia com Deus para avançar para o futuro, porque Deus tem plano na minha vida. E uma boa notícia para a sua vida também. Mas os planos do Senhor, eles são consumados, eles são plenos nas vidas daqueles que prosseguem progredindo e avançando. E Paulo dá o seu testemunho pessoal, e deve ser o meu e o seu. Porque a palavra do Senhor continua falando: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aquelas coisas que nos prendiam ao pecado. Aquelas coisas que nos tiravam do centro da vontade de Deus. Aquelas coisas que eram da nossa mente humana. Aquelas coisas que eram concernentes à nossa natureza humana. E simplesmente eu esqueço essa vida que eu tinha no passado para um propósito, para avançar para as que diante de mim estão. E o versículo 14 diz: prossigo. Você pode dar um prossigo bem alto aí? Prossigo. Yeah. Para o alvo. Jesus, tu és o nosso alvo. Para o prêmio da soberana vocação, chamamento de Deus em Cristo Jesus. Você não ande olhando para trás, porque senão você vai tombar, vai cair com a cara no chão, vai quebrar um nariz. Ainda mais se o seu for mais ou menos como o meu, fica mais fácil. Vai quebrar queixo, vai se arrebentar. E nós não somos daqueles que andam para trás. Quem que anda para trás? Caranguejo ou siri? Caranguejo anda para o lado. Então você não vai nem andar para o lado, você vai andar para frente. Quem anda para o lado é porque está estagnado. Quem anda para trás, acho que é o siri, hein? Michael Jackson, que ele falou. Pastor Paul falou que é Michael Jackson. Mas o fato é que, gente, viver pela fé é prosseguir.
progredindo. Quem é você hoje em relação ao ontem? Temos que melhorar. Quem é você em relação a uma semana atrás? Pastor, quinta-feira foi uma bênção. Mas... Não! Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta de novo. É todo dia. Você tem que subir um degrau da sua vida de fé, porque vida de fé é vida com Deus, minha gente. E Abraão andou com Deus. Quarto lugar. O que é viver pela fé, gente? Evidentemente, quando você é dessas pessoas que prosseguem sempre no progresso e no avanço da sua vida com Deus, você é alguém que vai ter comportamentos, procedimentos e atitudes com base nos valores e princípios do reino de Deus. Pescou isso aí? Pega esse peixe, meu filho. Porque é da melhor qualidade. Porque não tem como. A pessoa que vive pela fé, ela sempre vai refletir aquilo que Deus gerou na sua própria alma, no seu próprio espírito, no seu próprio coração, na sua própria mente. É alguém que vai ter comportamentos, procedimentos e atitudes com base nos valores e princípios do reino de Deus. E essa pessoa pode até errar, mas ela, por ter o governo de Deus sobre a vida dela, ela vai ao Senhor e muda a sua mentalidade para ser reconduzida ao caminho certo. Não estamos falando de perfeição, estamos falando de gente que se comporta segundo a vontade de Deus, gente que tem procedimentos segundo o querer de Deus, gente que tem princípios que estão totalmente entrelaçados ao governo de Deus. Reino é governo, minha gente, Jesus é Senhor. E olha só o que Paulo fala em Filipenses 1:27. Abra lá a sua Bíblia. Filipenses 1:27. A Bíblia diz: vivei. Estamos falando sobre o quê, gente? Viver pela fé. Olha o que ele diz: vivei. Olha só isso aqui agora, coisa linda, maravilhosa. Está falando de comportamento, procedimentos e atitudes. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Leia-se aqui Evangelho de Cristo, o Evangelho do Reino de Deus, é a mesma coisa. E esse Evangelho, essas boas novas, tem também não somente direitos, ou melhor, não somente privilégios, direitos, isso mesmo, mas também deveres e obrigações. E quanto mais os teus comportamentos, procedimentos e atitudes se moldam aos princípios e valores do reino de Deus, evidentemente que você vai manifestar aquilo que você é por dentro. Porque eu quero te lembrar, aqueles que já colocaram a sua fé em Jesus Cristo, que você é nova criatura. Então seja por fora o que você já é por dentro. E como que eu consigo isso? Justamente me submetendo, dependendo totalmente do poder, dependendo totalmente daquilo que está escrito, me submetendo ao governo, ao reino de Deus. A minha vida, os meus procedimentos, os meus comportamentos e atitudes, evidentemente, serão outros. Porque, escutem isso, você é o que você faz. Me defina, pastor. Se olha no espelho e se lembre o que você fez ontem, você vai saber exatamente quem você é. Porque você é, eu sou, o que nós fazemos. Eu simplesmente estou falando em outras palavras aquilo que Jesus já havia declarado pelos frutos. Pelos frutos. O que são frutos? É aquilo que é manifestado de fora. Aquilo que, na verdade, você faz por fora, com o seu próprio corpo, com a sua mão, com os seus olhos, com os seus ouvidos, com a sua boca. São as suas decisões diárias. É aquilo que você faz por fora. Você é aquilo que você faz. Quem é você hoje? É daqueles que vivem pela fé? Então os teus comportamentos, os teus procedimentos e atitudes vão estar enquadrados sob os valores e princípios do reino de Deus. E eu estou querendo estar nesse time, minha gente. Porque esse time não perde, não. Porque ele tem um propósito. Acima de tudo, eu vou andar de forma digna. Eu vou andar de acordo com aquilo que a palavra do Senhor diz. Com aquilo que o meu Senhor que me salvou. Minha gente, Jesus é o meu dono.
desde o dia que eu coloquei a minha confiança nele, e por conta disso, eu fui salvo, eu sei que essa compra foi efetivada há 2000 anos atrás, pelo sangue do Cordeiro, porque ele não me comprou nem com ouro nem com prata, ele me comprou pelo seu próprio sangue. Ora, se eu era escravo do diabo, se eu era escravo desse mundo, se eu era escravo da minha natureza humana, e Jesus me comprou com o seu sangue, agora eu sou escravo do Senhor Jesus Cristo, que me comprou para a glória dele. E o mais interessante, que quanto mais escravo eu sou dele, mais livre eu fico. Conhecereis, e a verdade é assim, minha gente. Quer dar um voo livre lá da Pedra da Gávea? Não, pode ser aqui mesmo, pela fé. Meu irmão, se submeta ao senhorio de Cristo. Porque perceba, Jesus não é só o teu Salvador. Lembra daquele carcereiro em Filipos, para quem Paulo escreve agora essa carta? O que eu hei de fazer para ser salvo? Crer. O senhorio vem em primeiro lugar, porque quando você se submete ao senhorio do Senhor, a salvação vem sobre a sua vida, meu irmão. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Portanto, quanto mais você vive dentro dessa realidade do senhorio de Cristo, os teus comportamentos, os teus procedimentos e as tuas atitudes se enquadrarão nas bases dos valores e princípios do reino de Deus. Estamos juntos, gente? Vamos continuar. Quinto lugar, são só... O que é viver pela fé, minha gente? É confiar. A palavra confiar, ela está totalmente associada a você se descansar em quem Deus é, naquilo que Ele promete, naquilo que Ele diz, naquilo que Ele já fez, naquilo que Ele está fazendo e naquilo que Ele fará. É você se descansar em quem Ele é, no poder e na glória dEle. Aleluia! Viver pela fé é confiar inteiramente em Deus e na sua, porque nós sabemos que Deus e a sua palavra são totalmente associados. Deus e a palavra é um só. Quando eu confio na palavra, eu estou confiando no Deus da palavra. Quando eu estou confiando em Deus, eu estou confiando naquilo que Ele disse. Portanto, eu confio, eu me descanso, não naquilo que as pessoas dizem a meu respeito, graças a Deus. Vamos naquela máxima que todos nós conhecemos: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Portanto, eu sou o que o Senhor diz quem eu sou. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Mas o quê? Eu posso. O que você pode? Tudo. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Isso é possível, esse fortalecimento diário, se você for uma pessoa que se descansa nele e na palavra dele. Porque o apóstolo Paulo também falou para nós: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, antes de você tomar a cada dia as peças da armadura de Deus, que estão totalmente relacionadas ao que Ele diz e ao que Ele é. Você e eu somos daqueles que só vão viver pela fé se você for uma pessoa que se descansa em Deus e na palavra dEle. Provérbios 3:5, vai lá, a gente até citou, mas vamos lá de novo, né, gente? Glória a Deus. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Então, eu estou falando o que é viver pela fé. Eu mostrei antes o que não é viver pela fé. Depois nós trouxemos um conceito sobre viver. E agora nós inserimos esse conceito de viver na realidade bíblica de viver pela fé. Estamos aqui agora no quinto ponto, na quinta característica daquele que vive pela fé. E a palavra do Senhor diz o que para nós? Confia no Senhor de todo o coração. Deus não aceita fé dividida. Ou você crê nele totalmente, ou você não está crendo. Ou é sim, ou não é nada. Porque quando o Senhor pede o teu coração, Ele pede o teu coração por inteiro. Filho meu, dá-me o teu coração. Isso é possível você viver pela fé quando você confia também no Senhor de todo, sem divisão alguma,
de todo o seu coração. E olha que interessante, como que a palavra do Senhor associa esse confiar em Deus, na pessoa dele, naquilo que a gente pensa. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando você é uma pessoa que confia no Senhor, os teus pensamentos serão os pensamentos dele. Sabe por quê? Porque está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Eu não quero o meu entendimento humano, natural. Eu quero o entendimento sobrenatural, porque é isso que vai me fazer prosseguir e avançar sempre. Aleluia. E já são 9:03. Sexto ponto. O que é viver pela fé, gente? É depender e se submeter completamente a Deus. Vou deixar você pensar um pouquinho sobre isso. Viver pela fé é você ser uma pessoa que depende e se submete completamente a Deus. 2 Coríntios 3, 4, 5, vamos lá. Agora eu vou ter que correr. Eu estava como Rubinho Barrichello, agora eu vou ter que ser Ayrton Senna. Vamos lá. 2 Coríntios 3, versículos 4 a 5. A gente brinca demais com o Rubinho Barrichello, né, gente? A Bíblia diz, olha, 2 Coríntios 3, 4 e 5. E é por intermédio de Cristo que temos o quê, gente? Tal confiança em Deus. Olha agora como que Paulo vai associar essa confiança em Deus a uma total dependência dele. Porque ele continua falando, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Como se partisse de nossos próprios méritos e condições e possibilidades humanas. É isso que ele está falando. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. A nossa dependência está nele. No dia que um homem não mais depende de Deus, essa pessoa, ela desce a um abismo terrível. Mas nós somos daqueles que não retrocedemos. Nós somos daqueles que vivemos vida diária de fé. E vida diária de fé é depender, é se submeter completamente a Deus. É ter nele toda a nossa suficiência. Tem coisas que você vai fazer pelas capacidades e dons naturais que Deus te deu. Mas quando as suas possibilidades e dons naturais se esgotam, ficam limitados, só Deus, meu filho, só Deus. E tem uma hora que todos nós passamos, evidentemente, por momentos que nós somos limitados em determinadas situações e confrontos diários. Eu quero te dizer, só vence, é o que a gente vai dizer agora, só vence o reino das trevas. Só vence o poder das trevas quem se submete a Deus. Porque está escrito em Tiago 4,7, você conhece muito bem esse texto, sujeitai-vos, nós na maioria das vezes falamos a segunda parte do texto, resiste ao diabo e ele fugirá de vós, aleluia, isso é verdade, mas antes a palavra profética e apostólica para mim e para você é a seguinte, se sujeite a Deus, hein? Dependa dele, se submeta a ele, aí você vai viver de fato e de verdade a autoridade que você tem em Cristo Jesus. Quando eu me submeto a Deus, à vontade dele, a autoridade que eu já tenho em Cristo Jesus me faz resistir a Satanás todo dia, e ele não fica por perto de gente que vive pela fé. 1 Pedro 5,6, a coisa fica ainda mais quente. Olha só o que diz, vai lá, mais uma vez, 1 Pedro 5,6. O que é viver pela fé? É depender e se submeter completamente a Deus. Porque o apóstolo Pedro entendeu isso claramente
e ele, escrevendo à igreja do Senhor, ele diz assim, olha, humilhai-vos, hein? A palavra humilhai-vos aqui, o termo original, não é você ser capacho de alguém, é você se submeter ao poder desse alguém. Inclusive através de arrependimento, de mudança de mentalidade. A palavra humilhar-se na Bíblia, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, está sempre associada a arrependimento, a entrega, a consagração, a submissão a Deus e à palavra dEle. Então, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Agora, olha a última parte do versículo 5. Deus resiste aos soberbos. Quem lembra do soberbo de Abacuque 2,4? Deus resiste aos soberbos, contudo, aqueles que se submetem, aqueles que dependem dEle, aleluia, Ele concede a sua graça. Meu irmão, eu sou altamente favorecido pelo Senhor. Por quê? Porque eu me arrependi, mudei de mente e me dependo totalmente dEle para viver. Lindo demais. Olha que coisa interessante. O versículo 7 vem e fala, ora, se você é daqueles que se humilham, que dependem, que se submetem totalmente a Deus, então você está debaixo de uma graça maravilhosa. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu quero te lembrar que Deus não tem filhos prediletos, mas há princípios que Deus determina na sua própria palavra. O favor dele se manifesta de uma maneira real e prática na vida daqueles que entendem que ele tem que se submeter ao seu Senhor. E essa submissão e essa dependência é todo dia. Vamos continuar? Eu falei que eram quantos pontos desse aqui? 7. É o número da completude na Bíblia, né? Não vamos ficar só no 7, vamos? Então vamos lá. O que é? Irmão, isso aqui é poderoso. Gente, 9 e 10, vou ter que acabar. Vamos voltar para cá. Não vou acabar nada. Romanos 16, 26, vai lá. Rapidinho. Vamos rapidinho. Vamos ver se a gente consegue, em 5 minutos, finalizar. Romanos 16, 26. Olha como que a gente vai perceber que obediência e fidelidade ao Senhor está totalmente associado à fé, porque, inclusive, a raiz da palavra fé inclui também fidelidade. Nós já aprendemos isso, não já? Portanto, a Bíblia diz assim para nós em Romanos 16, 26, e que agora se tornou manifesto. Está falando sobre o Evangelho de Cristo, hein? O Evangelho de Deus. Sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer, por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. No exato momento que você recebe as boas notícias de salvação, agora você tem um dever e uma obrigação perante Deus, andar em obediência de fé, ou seja, obedecer o que está estabelecido na palavra dele, que gera fé no seu coração, não só para receber, mas para viver. Ok. Isso aqui é demais, irmãos. Hebreus 11, isso aqui é, vai lá rapidinho, Hebreus 11, 8. É para se animar, hein, gente? Hebreus 11, 8, hein? Olha como que obediência, fidelidade está totalmente associado à fé. Vamos lá. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Vamos lá. Como é que Abraão obedeceu? Pela fé. Não é o que está escrito? Pela fé, Abraão obedeceu. E é por fé que eu obedeço a Deus. Porque todos os dias que eu confio a minha vida a Ele, porque isso é fé,
todos os dias que eu dependo e me submeto a Ele, todos os dias que eu me movo na dinâmica do poder do Espírito Santo e da palavra, a coisa mais natural vai ser eu obedecer o que diz a palavra dele. E eu não posso mais me alongar. Então vamos para o versículo 17. Diz o versículo 17, esse que obedeceu, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Minha gente, você quer acolher alegremente as promessas de Deus para a sua vida? Então, entre no obedecer. Sabe por quê? Quando você é uma pessoa que obedece cotidianamente, claro, como a gente vai ver e vamos concluir nisso, sob o poder do Espírito Santo e a centralização da pessoa de Jesus Cristo, o que vai acontecer? A tua fé vai alçar um voo alto, hein? Porque esse homem que obedeceu e ia entregar o seu filho, havia algo depositado no seu espírito. Olha o que estava depositado no espírito de Abraão, por ele ter obedecido ao Senhor, desde o seu chamamento. Abraão não foi perfeito em sua fé, ele se aperfeiçoou por causa da sua fé em Deus. E ele chegou a um ponto, olha, irmãos, isso é demais, dá vontade de pular. Olha o que diz a Bíblia, versículo 18, a quem se havia dito, em Isaque será chamada tua, estava depositado no espírito de Abraão, Isaque, ele vai ser aquele pelo qual a minha descendência irá se expandir. Estava nele, ele cria, ele tinha Deus por fiel, porque Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. Romanos capítulo 4. E aí, por causa dessa fé obediente, submissa, dependente de Deus, olha o nível da fé que esse homem chegou, porque considerou. Porque considerou, minha gente, olha que coisa linda, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, ou seja, eu vou obedecer ao meu Deus, mas ele me deu uma promessa, se Isaque morrer, ele vai ressuscitar Isaque, porque Deus é fiel para cumprir a promessa dele. Aleluia, meu irmão. Obediência gera você, ou leva você a esse nível constante, progressivo e dinâmico da fé e crescente também. Vamos chegar lá? Vamos chegar lá, minha gente? É para mim e para você isso. Você acha que está escrito de novo aqui só para a gente exaltar Abraão, a fé de Abraão? Não, está escrito para que você tenha a mesma fé do teu pai da fé. Andai nas pisadas do seu pai da fé. Abraão, eu vou andar, eu vou viver como Abraão, porque quando eu aprender a obedecer antes de qualquer coisa, eu vou crer cada vez mais nas promessas do Senhor, de tal maneira que a minha fé vai alçar voos inimagináveis, e a gente vai ver essa nação, esse país, a nossa família, essa cidade se dobrar diante do Rei dos Reis, porque a nossa fé é o que determina aquilo que o reino de Deus vai fazer nessa terra, porque Deus mandou a gente orar, porque Jesus falou para eu e você orarmos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. Ore com fé para você ver, a tua família vai ser altamente restaurada. Salva, liberta aqueles que estiverem ao seu redor, que quando o governo de Deus entra, o governo de Satanás desse mundo tem que sair, porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso, que não falha com as suas promessas. Finalmente, vou ter que só ler para vocês. O que não é viver pela fé? É não depender de Deus. Lembram? É não se submeter a Ele, é não andar de acordo com os princípios e valores da sua palavra. O que é viver pela fé? A gente já mostrou. Mas como é que eu tenho condições de viver pela fé? Bem, de novo, Paulo nos responde. E nesses dias que o Senhor tem ministrado ao meu coração sobre viver pela fé, já faz alguns meses, que o Senhor tem falado comigo de uma maneira muito especial, sobre esse assunto específico da Bíblia de viver pela fé, ele me mostrou algo muito interessante. Na mesma carta apostólica, que Paulo fala sobre o justo viverá pela sua fé, ele também diz, lá em Gálatas 5:25, vai lá,
Gálatas 3:11 diz que o justo viverá pela sua fé. Mas Gálatas 5:25 diz assim, olha que coisa linda, olha como que a palavra do Senhor, ela agrega o conceito de viver pela fé, mas sob o poder do Espírito Santo. Como que eu vivo pela fé? Só no poder do Espírito Santo. Porque Gálatas 5:25 diz para nós, se vivemos no Espírito, a vida de Deus está em mim. A vida do Espírito Santo está em mim. Ora, se eu vivo no Espírito porque Ele está em mim, o que diz a Bíblia também? Andemos também no Espírito. Caminhemos, vivamos também no Espírito. Portanto, viver pela fé e viver no Espírito é sinônimo na palavra. Sabe por quê? Você só tem condições de viver pela fé se você for uma pessoa que se submete, busca, tem relacionamento com a pessoa do Espírito Santo de Deus. E vamos correr. Em último lugar, como é que você vive pela fé? Firmado nele, centrando a sua fé nele, porque tudo que o Pai faz é por causa dele, por ele, para a glória dele, porque está escrito em Gálatas 2:19, o seguinte, vamos ficar de pé? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Não é mais o meu esforço, não é mais a minha possibilidade, não é assim que eu vivo. Eu vivo agora para Deus. Estou, por causa disso, crucificado com Cristo. A minha velha natureza, a minha antiga maneira de pensar e de viver está crucificada com Cristo. E finalmente, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, no meu dia a dia, aqui nessa terra, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Só, entenda isso, viver pela fé não é esforço humano, não são regras pré-estabelecidas, não é religiosidade, mas é você viver sob a dinâmica do poder do Espírito, centrando a sua fé em tudo que Jesus Cristo é e fez por você. Você pode levantar as suas mãos nessa hora e fazer um momento de entrega a Deus. Faça isso agora, em nome de Jesus. Faz isso agora. Só 2 minutinhos. Faça isso. Você e Deus, Senhor, a partir de hoje eu vou entrar nessa dinâmica. Chega. Eu não vou viver um dia pela fé e outro dia não. É todo dia. É uma decisão do meu coração. Me ajuda. Todas as vezes que você pede ajuda a Deus, Ele te dá. Deus te dá. Então se entregue a Ele nessa noite. Vai em nome do Senhor. Você que está nos assistindo pela internet, que não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, entendeu um pouco mais o que é viver pela fé, entregue-se a Ele aonde você está. Se tem alguém aqui que ainda não depositou a sua confiança no Senhor e no Salvador, faça isso nesta noite, e você vai ter plenas condições de viver pela fé. E nós que já estamos na fé, todo dia é dia de consagração, todo dia é dia de separação, todo dia é dia de santificação, todo dia é dia de colocar a palavra de Deus em nossos corações, todo dia é dia de buscar o poder do Espírito Santo, todo dia é dia de nós termos relacionamentos com Deus. Então, meu irmão, em nome de Jesus, entregue-se a Ele nessa hora e deixe Ele agir na sua vida. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, nós te louvamos e te adoramos pela tua palavra liberada sobre as nossas vidas nesta noite. E nós agora, Senhor Deus, abençoamos e liberamos a sua bênção sobre cada vida que aqui está. Que essa atmosfera do teu Espírito Santo gere convencimento, persuasão para a fé, para que todos nós, como igreja do Senhor,
possa, dia após dia, viver, caminhar nesta graça, de andar de acordo com os seus princípios e valores, e vivermos todos os direitos, privilégios e heranças que nós temos em Cristo, mas também vivermos sob o seu senhorio, de tal maneira, Pai, que a gente venha também viver aquilo que é dever, aquilo que é obrigação nossa como filhos amados do Senhor, e sermos seus imitadores como filhos amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos digam: meu irmão, um beijo no teu coração e até a próxima, meu irmão. Aleluia.